Esse nome nós exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Senhor Jesus, que é maravilhoso, ao Cordeiro que venceu a morte por nós, aquele que ressuscitou por nós e que nos dá a vida eterna e que um dia voltará para nos buscar, para que nós possamos juntos, dia e noite, sem cessar, declarar a Ele toda a adoração e todo o louvor que Ele merece. Sem cessar nós vamos declarar isso na presença do Senhor. Dia e noite nós vamos exaltar em todo o tempo ao Senhor, aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração.
Senhor Jesus, nós elevamos o Teu nome, porque entendemos que só o Senhor é merecedor de toda a honra, só o Senhor é merecedor de toda a glória, só o Senhor é digno de todo o louvor do Seu povo. Se há algo acontecendo essa noite em nosso meio, isso é glória, honra e poder ao nome de Jesus. Se há algo acontecendo e se movendo entre nós, isso é mérito do Seu poder entre nós e é da Sua glória nos visitando. Não há nada do homem aqui essa noite, porque nós nos humilhamos diante da Sua grandeza, nós nos rebaixamos diante do Seu poder. Nós, ó Deus, nos rendemos diante da Sua majestade. Tu és o Rei e nós somos os Teus servos. Tu és exaltado e nós somos os Teus servos. Tu és o merecedor de honra, de glória, de adoração, hoje e para sempre. Por isso, ó Deus, encontre nos lábios do Teu povo, encontre, ó Deus, nas mãos levantadas do Seu povo, encontre, Senhor, nas atitudes de adoração e nos gestos de rendição do Teu povo, uma adoração verdadeira e genuína. Que não saia apenas palavras dos nossos lábios, nem sons do nosso instrumento, mas sejam carregados de adoração todos os nossos atos essa noite, diante do nome que tem todo o poder no céu e na terra, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele a quem amamos e exaltamos nesse lugar. E nós dizemos isso ao Senhor: não há outro, não há outro. Vamos declarar juntos: te exaltamos, te exaltamos. Bem alto, irmãos. Vamos declarar isso na cidade de Sertanópolis. Não há divindade maior, não há poder político, não há poder econômico, não há potestade, não há império, não há homem, não há mulher, não há autoridade humana, nem espiritual maior do que esse nome. Nós declaramos esse lugar mais alto. Nós podemos fazer isso melhor. Rei, te exaltamos, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, só o Teu nome. Te exaltamos. E se você o exalta, dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, o domínio, a majestade, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Jesus o Filho, Jesus o Deus vivo, Jesus o Salvador, Jesus o adorado, Jesus o exaltado entre as nações. Nome sublime, nome exaltado, nome engrandecido em louvores ao Seu povo. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Aleluia. Aleluia. Que bom poder exaltar o nome de Jesus e poder fazer isso publicamente e de uma maneira tão especial como essa. Os nossos irmãos em outros países não têm esse privilégio que nós temos, por isso aproveite para exaltar, para colocar para fora a adoração que você quer oferecer a Jesus. Mas a adoração não acontece só vertical, ela também acontece horizontal. Tem gente muito bonita perto de você que veio adorar junto com você, então eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 10 a 15 pessoas perto de você e dissesse: seja bem-vindo, seja bem-vinda, e dá um abraço bem forte a essa pessoa, em nome de Jesus. Depois disso você pode se assentar. E você que assiste-nos pela internet, obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo à nossa segunda celebração desse domingo, e que esperamos aqui você em breve conosco nesse lugar. Irmãos, nós queremos pedir, primeiro, seja bem-vindo você que está aqui conosco essa noite, todos os irmãos que colocaram na sua agenda o desejo de vir participar conosco de uma celebração tão especial, e a gente quer dar um abraço em você, todo especial essa noite por você estar aqui. Agora eu queria pedir um favorzinho para você. Se você está aí com uma cadeira vazia no intervalo entre você e uma outra pessoa, eu queria que você ocupasse essa cadeira e deixasse os corredores vagos. Isso, porque aí facilita as nossas pessoas, que daqui a pouco a gente vai entrar aqui com mais de 60 pessoas que vão ter que encaixar aqui dentro dessa celebração, vai ter que encaixar aqui dentro desse templo, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero cumprimentar você que está vindo hoje pela primeira vez. Nós queremos te dar um presente especial. Calma, você não vai ser identificado aqui, a gente não vai pedir para você ficar em pé. A
A gente só quer que no final da celebração você não desfaça do presente que a gente preparou para você. Saindo à direita tem uma equipe de roupa vermelha, de camiseta vermelha, com a visão da igreja. Você vai chegar a eles e vai falar: eu sou visitante. E eles já sabem o que te entregar em suas mãos como prova da nossa gratidão por você estar conosco aqui nessa celebração essa noite. Gostaria da sua atenção, nós estamos numa noite muito especial, de muitos agradecimentos para a gente fazer, mas antes de chegar a esses agradecimentos, eu gostaria de passar alguns avisos importantes para a gente estar aqui juntos na palavra do Senhor na terça-feira. Terça-feira nós continuamos com a nossa campanha de Jó. Nessa campanha nós estamos na Terça da Esperança orando por um amigo. Nós não estamos fazendo campanha para nós. Pastor, dá tempo de trazer um amigo para terça-feira? Claro que dá. Nós estamos na nossa 4ª mensagem sobre Jó, e eu queria convidar você a vir nessa terça-feira, 20 horas, trazer o seu amigo, um visitante, porque nós estamos orando pelos nossos amigos. Essa é a campanha de Jó. Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos, e nós queremos fazer isso um ato profético. Enquanto oramos pelos nossos amigos, Deus os abençoa e abençoa a cada um de nós também. Outro aviso: todas as quintas-feiras, das 13h30, a partir das 13h30, nós temos um encontro do Fruto Maduro. O que é o Fruto Maduro? É a rede da nossa igreja que trabalha com o pessoal da melhor idade, acima dos 60. Então nós queremos que vocês venham viver a melhor fase da vida de vocês com a gente aqui. Toda quinta-feira tem oficina, toda quinta-feira tem coral, toda quinta-feira tem café, toda quinta-feira tem um tempo de comunhão. Você que está na melhor idade, você que conhece alguém que está lá sozinho em casa, deprimido, não tem o que fazer, fica chateado porque chegou a idade, os netos não visitam, os filhos não fazem cafezinho lá da tarde, traga toda quinta-feira às 13h30, que a gente vai cuidar bem desse pessoal da melhor idade aqui na nossa comunidade, tá bom? Outro aviso: surgiu algumas vagas da viagem para Sassoró. Por quê? Porque muitos irmãos vão de carro 3 dias antes para a gente poder fazer uma construção lá. Então nós temos 25 pessoas que saíram do ônibus de 40 lugares. Então nós liberamos aproximadamente, com a lista de espera, mais 10 vagas. Se você tem o interesse de participar da viagem missionária para Sassoró, você vai lá na secretaria hoje, dá o seu nome e a gente vai fazer contato caso você consiga entrar nos 40 do ônibus. Porque nós temos 25 que vão de carro na quinta-feira para trabalhar, quinta, sexta e sábado, construindo um prédio, construindo uma sala para atender as crianças lá. E por falar nisso, eu queria dizer para você uma coisa: nós vamos levantar uma oferta especial. Você já pode fazer isso se tiver disponibilidade. Esse envelope em branco na frente da sua cadeira, você pode anotar assim: oferta Sassoró. A gente só precisa que você identifique. Fica R$6.000 para edificar essa sala para as crianças que hoje se reúnem numa palhoça, numa cozinha de uma palhoça. Nós queremos ir lá e construir em 3 dias esse lugar, colocar telhado, fazer a instalação elétrica e deixar bonita para as crianças poderem ter um lugar para se reunir durante o culto na aldeia. Então, o valor de R$6.000 já foi coberto em parte por uma igreja que ofertou R$2.500. Nossa igreja ficou aí com aproximadamente R$4.000 para cobrir de despesas, para a gente poder abençoar essas crianças. Os integrantes que vão participar para Sassoró, eles vão fazer uma oferta voluntária já. Além do que eles vão pagar do ônibus e da alimentação, nós colocamos um valor que já vai entrar na oferta, que vai dar mais ou menos uns R$1.000 a R$1.500, nós esperamos. Então, nós temos aí pelo menos mais uns R$2.000 para levantar como igreja. E eu queria te desafiar: nos próximos domingos, você ofertar identificadamente. Você vai anotar no papel Sassoró, no envelope, e vai escrever, para a gente saber que essa verba é destinada para isso, e nós vamos poder cumprir com o nosso projeto de fazer uma ação social na aldeia Sassoró, que é lá no município de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, tá bom? Se você tem interesse de participar, ou se você tem interesse de ofertar: pastor, eu queria fazer uma oferta mais específica, nos procura a secretaria, deixe seu nome, que a gente vai entrar em contato com você. Mais um aviso: recepção de novos membros é domingo que vem, vai ter uma festa, e eu queria convidar você a repartir esse culto, pelo amor de Deus. Nos ajude, irmãos. Nós temos a celebração das 9h30 da manhã, nós temos já umas 150 pessoas, 120 participando conosco, mas no domingo você está vendo como é que está, mais de 400 aqui com a gente, tem mais 60 para a gente colocar aqui dentro hoje. Então venha no culto das 9h30 e nos ajude pela manhã. É a mesma pregação, é o mesmo louvor, tudo que acontece aqui acontece. Tudo que acontece à noite acontece de manhã. Nosso louvor, também acontece da mesma forma. Eu quero convidar e desafiar você domingo que vem a estar no nosso celebração das 9h30 e das 19h30, se assim for seu interesse. Mas nós vamos fazer uma festa maravilhosa na igreja. Nós vamos receber novos membros e vai ser uma alegria tremenda aqui nesse lugar. Eu queria que você se preparasse para participar conosco. E vai acontecer um encontro de homens muito legal. O encontro de homens que participaram do retiro,
E atenção, você que não participou do retiro, está aí sua oportunidade. A gente vai se reunir aqui na igreja no dia 3 de agosto, às 20 horas. É uma sexta-feira. Então a gente conta com todos os homens. Nós vamos ter aqui um tempo de palavra e um tempo de comunhão. Então marque na sua agenda, dia 3 de agosto, todos que já fizeram retiro e aqueles que ainda não fizeram, vão ter a oportunidade de a gente ter um tempo de comunhão e uma palavra específica para homens. Sexta-feira, dia 3. Você vai ficar com o filho para sua esposa vir no outro dia. Atenção, mulheres, quinta-feira vocês vão ter o encontro de vocês. Todas que participaram do retiro e aquelas que ainda não participaram, vai ter uma palestra, uma palavra especial e um tempo de comunhão aqui. Na quinta-feira o maridão fica com os filhos. Na sexta-feira a esposa fica com os filhos para o marido. Porque nós não vamos ter aqui atividade para as crianças. É para o homem e para a mulher. Porque para as crianças a gente já teve essa semana e daqui a pouco a gente mostra para você o que aconteceu, tá bom? Mas atenção, grave na sua agenda. Quinta-feira, dia 2, encontro de mulheres, aqui às 20 horas. E na sexta-feira, dia 3, às 20 horas, o encontro dos homens. Um tempo precioso e maravilhoso aqui, tá certo? Mais um avisinho, o espaço do livro está lá. Tem material novo, tem algumas coisas que chegaram. Passa lá e confira. E a gente pode abençoar a sua vida com o preço de custo de todo o material que nós adquirimos também. E os 21 dias de jejum e oração. Quem está aqui de 21 dias de jejum e oração, levanta a mão, por favor. Olha que maravilha. O que vocês tiraram? Carne vermelha. Teve gente que tirou o alface. Não vale, tá, gente? O que é isso? Né? Vamos lá? Vamos ficar em pé. Você que levantou a sua mão, você que está em jejum, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque nós estamos num tempo de consagração, de avivamento, de entrega. E nós sentimos que as cadeias do diabo têm sido rompidas na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, através do teu povo no altar, numa convocação solene de jejum. Que o Senhor, ó Deus, continue avivando a sua obra, despertando-nos para a oração e para a vida no seu altar. Que a tua presença venha sobre nós e que o Senhor nos fortaleça nesse propósito. Faltam mais 7 dias onde estaremos consagrando a nossa vida e encerraremos no dia 29 aqui com uma festa recebendo os novos membros. Pai, fortaleça a tua igreja e responda a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor, novamente? E hoje aconteceu um negócio interessante. Aliás, desde sexta-feira vem acontecendo um negócio muito interessante. Adolescentes, mais de 50 estiveram conosco lá no nosso retiro de adolescentes, meninos. Já pensou que coisa maravilhosa? Há um tempo atrás a gente se esforçava para reunir os jovens numa chácara e hoje a gente consegue reunir 40 adolescentes de 12 a 17 anos, só meninos, nessa idade para ministrar. Olha que legal isso daí. A gente pode falar a língua dos meninos. Lá eles não ficam querendo se aparecer para as meninas, lá eles não ficam um joguinho com um charminho, não ficam um negocinho. Lá é menino mesmo e a gente tem a oportunidade de ministrar a vida deles de uma maneira tão especial. E o que vai acontecer no dia 3 de agosto? As meninas serão ministradas sozinhas, só as meninas. Nós vamos ter um retiro só para as moças de 12 a 17 anos. Já pensou que privilégio? E eu quero dizer uma coisa para você, tem algumas vagas sobrando para as meninas. Procura a Isa, procura a secretaria, a Isa vai estar lá no final do culto. Tem umas vagas sobrando para você entrar rapidamente aí nesse finalzinho do tempo. Papai e mamãe, que oportunidade é essa? Às vezes você manda sua filha junto com alguns meninos para um acampamento, ela volta com o namorado. Mas nós vamos, em nome de Jesus, ministrar as meninas nesse dia. Nós vamos abençoá-las, falar a língua das meninas. E eu queria que você investisse na sua filha e levasse ela a esse retiro. Tem algumas vagas sobrando, procura a Isa, ela vai estar lá no balcão de informações. Já pega a ficha de inscrição, já leva, porque dia 3 está chegando e vai ser algo fenomenal. O que Deus está preparando, as meninas estão orando, estão se consagrando, estão jejuando. Vai ser algo tremendo naquele lugar. Eu já estou com uma expectativa maravilhosa diante de tudo que a gente já viu que Deus fez nos meninos, tá bom? Então, a gente vai ver a galerinha que fez o retiro. Daqui a pouquinho eles já vão entrar, mas antes eles fizeram um vídeo bem especial para marcar essa entrada deles aqui e quiseram apresentar para vocês aqui. Vamos ver essa meninada que vai apresentar como é que eles vão chegar. 2, 3, nada poderá parar, pois de ti nós somos um, tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora todo mundo abaixa. A igreja aí, ó, pode abaixar. Não é para sentar, é para abaixar. Todo mundo ajoelhado. Que vai fazer todo mundo. A igreja, todo mundo pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar, todo mundo. Pode usar o banco de apoio, pode ficar à vontade. Que quando a gente falar nada poderá parar, você vai dar o pulo mais alto que você conseguir. Se quiser bater no teto, pode bater no teto. Combinado? Preparados? Não, então não. Preparados? Preparados? 1, 2, 3 e... Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua Aí, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Galera voltou no gás, viu? Essa noite aí vão ter muitos que não vão dormir de tantas histórias que vão escutar. Deu pra cansar. Mas é isso aí, galera. A gente tá aqui não é pra espalhar nome de ninguém, não é para espalhar placa de igreja, não é para espalhar nada disso. A gente está para espalhar o nome que traz a salvação, que é Jesus. E essa galera aqui nesse fim de semana foi tocada por esse nome.
Nós tentamos de alguma maneira trazer Jesus para essa galera, e Jesus veio, o Espírito Santo veio de encontro a muitas vidas que tiveram o primeiro contato com Cristo nesse retiro, muitos que se reconciliaram com Cristo nesse retiro, muitas pessoas que reafirmaram aquela vida que eles tanto queriam de entrega a Jesus Cristo, eles reafirmaram isso nesse retiro. Então foi um fim de semana de muitas bênçãos. Eu queria que toda a equipe de Dourados e a equipe de Sertanópolis que esteve servindo aí pudesse subir aqui no palco, o pessoal da cozinha e os líderes de pequenos grupos. Os líderes de pequenos grupos aí, o pessoal da cozinha, o pessoal de Dourados. Vem, pastor Ney, o senhor estava lá com a gente, faz parte. Não, senta não, todo mundo de pé. Vocês estão cansados por quê? Hoje até parece que estava no retiro. Senta não. Até parece que estava no retiro. Essa galera aqui, gente, essa igreja, ela tem passado por um tempo muito bonito de não só homens, mas a gente vê aqui uma integração de geração. Desde homens, jovens, adolescentes, uma galera muito grande que tem servido essa igreja. E toda essa galera aí, estiveram na sexta, no sábado e hoje servindo todos esses adolescentes. Então eu queria que a igreja pudesse aplaudir o esforço, reconhecendo o esforço. Essa galera aí é 10. Galera que deixou um fim de semana com a família. Galera que tem filho pequeno, deixou a esposa para poder estar servindo com a gente. Pessoal de Dourados, quem é de Dourados aí, ó, dá uma levantada na mão aí, ó. Pastor Ney, Alessandro, Francielo, William, Jean. Uma galera que veio de Dourados até aqui para dar essa força pra gente, para ajudar a gente nesse retiro. Deus usou muito a vida deles naquele lugar. Uma igreja que tem tido uma conexão muito grande com nós daqui. Tanto Sertanópolis como Dourados tem tido uma conexão muito legal, muito bacana. Então eles vieram para somar. E tem alguns adolescentes que tiveram algumas experiências que eles queriam contar, testemunhar para a igreja. Eu falo para não sentar e vocês sentam, velho. Na frente da igreja de domingo, na frente do pastor, irmão. Oh, meu Deus. Você tem que fazer outro retiro. Do grupo amarelo, José Otávio, vulgo Bila. Palma. E aí? Beleza? Ele quer testemunhar um pouco do que Deus fez esse fim de semana na vida dele. Obrigado, galera. Valeu. Eu queria agradecer a todo mundo que ajudou no retiro hoje, agradecer a todo mundo. Agradecer meu pai e minha mãe. Te amo. Falar que esse retiro foi um retiro de mudança, outro, né? Muita gente aqui estava conhecendo, tinha uns par de amigos que estavam primeira vez, estava conhecendo ainda. Teve bastante experiência bem pesada, uns bagulho bem... pra entrar bem. Uns negócios bem legal. Daí, só, né, cara? Agradecer os líderes, tudo. Só. Valeu! Pedro Eduardo já tá aqui do lado. Vem, Pedro! Valeu, Pedro! Fala o nome inteiro pra igreja. Pedro Eduardo Oliveira Almeida Dantas Alves de Araújo. Véi, foi meu primeiro retiro, curti demais, experiência nova, aprendi sobre mim mesmo, cresci como pessoa, adquiri experiência, amadureci e agora eu vejo os erros que eu cometi e peço perdão. O meu irmão tá ali com a namorada dele e eu queria pedir desculpa por tudo que eu fiz de errado. E queria falar que eu amo você.
queria dizer que eu amo meu irmão, a namorada dele, minha família. Queria pedir desculpa pelos todos os erros que eu cometi. Nesse retiro não foi simplesmente um retiro, foi um lugar onde eu conheci pessoas maravilhosas, fiz novas amizades, conheci irmãos, pessoas que eu quero levar para a vida toda. E eu espero que todo mundo tenha aprendido um pouco de si mesmo, levado experiência para casa. E eu queria lembrar todo mundo que quando chegar em casa, encontrar o pai e a mãe, falar o quanto vocês amam ele e pedir perdão a eles. Valeu, grande Pedro. Cadê o Gustavinho? Salve aí, Gustavo! Todo seu, meu querido. Boa noite a todos. Primeiramente, queria falar que esse retiro foi algo muito inexplicável na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas, povo de Dourado. Queria agradecer por ter feito presença para nós lá. Cumprimentar. Segura para mim, por favor. Valeu. Queria falar também... Mãe, fica de pé. Queria falar que o Gustavo de antigamente não está mais aqui. Amém. Queria falar que depois, nesses 3 dias que eu fiquei lá, foram os 3 melhores dias da minha vida. Que eu prometo que eu vou mudar. Queria agradecer mais uma pessoa que sempre esteve comigo, não só no retiro, como na cela também. Não é só meu amigo, mas é meu líder, Otávio. Queria chamar agora este rapaz da volta aqui, que é o Vini. Que é o Vini. Boa noite, pessoal. Eu queria falar um pouco da experiência que a gente teve lá. E, primeiramente, agradecer ao povo de Dourados, que deu uma palavra sensacional pra gente. Abriu a nossa mente para muitas coisas. Tipo, a gente tá vendo um mundo muito diferente. Tenho certeza que todos esses rapazes que estão aqui, vocês podem olhar para eles e perguntar que ninguém é mais como eles eram. Todo mundo vê um mundo diferente agora. E eu queria agradecer porque, depois de algumas palavras que a gente ouviu, a gente realmente descobriu quem que a gente é. A gente não é apenas um adolescente. A gente é Israel, lutador de Deus. E o último que deu nome pra gente foi o Matheus Chiva. Vem cá, Matheus. Boa noite. Então, esse foi o primeiro meu retiro que eu fui. Tentei ir para lá o máximo que eu conseguisse com o coração aberto. Faz uns meses já, alguns anos atrás, infelizmente eu desviei desse caminho de Deus, dei muito ouvido para a voz do mundo. Mas graças a Deus, a minha amiga me apresentou a célula, comecei a vir, comecei a frequentar. Conheci essa família toda aqui.
estão sempre junto comigo. E eu queria agradecer por todas as equipes, os organizadores. E quando eu cheguei lá, eu já esperava muitas coisas já. Chegamos lá, jantamos. Daí depois da janta teve o culto. O culto, nossa, foi uma beleza. Fez todo mundo chorar praticamente. Daí eu falei assim, esse é o máximo, né? Chegou no outro dia, foi evoluindo, foi abrindo mais meu coração para Deus. E eu saí de lá totalmente diferente. Eu descobri que não era Jacó. Para quem não sabe, Jacó foi um irmão de Esaú. Esaú e Jacó ficaram lutando dentro da barriga da mãe deles. E quando eles nasceram, o primeiro a nascer foi o Esaú. E depois veio o Jacó, e Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú. Por isso recebeu o Jacó, que em certa língua lá, Jacó significa pilantra, traiçoeiro, que quer ser o primeiro em todas as coisas. E teve um certo tempo que Jacó cansou disso, quis ser o primeiro e quis enganar seu pai fingindo ser Esaú. Ele quase conseguiu, só que porém ele teve de fugir. E essa história se repetiu, até que uma certa vez um anjo chegou a ele, perguntou quem ele era. Em vez de ele falar que ele era Esaú para mentir para o anjo, ele falou que era Jacó. E o anjo falou para ele que ele não era Jacó, que ele era Israel, que o nome dele deveria ser Israel, porque Israel significa lutador de Deus. E é isso. Queria agradecer a todos pela organização, todos aqui. Guilherme, meu líder de célula. O Jair, que foi meu líder lá também. Cadê ele? Jair. Valeu, velho. E o Tanner também sempre esteve junto comigo também. Obrigado, velho. E é isso, galera. Obrigado. Valeu, Tiva. Bom, galera, isso é um pouquinho do que muitos lá viveram. Alguém aqui de última hora se sentiu... Acho que eles não vão querer. Tudo envergonhado. Mas são todos esses adolescentes voltaram renovados. Nós, líderes também, com certeza saímos de lá diferente do que entramos. Então essa aqui é a galera mais top desse Brasil, viu? Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Momento único, esses 3 dias ao lado de cada um de vocês, tanto adolescentes quanto equipe de liderança. Obrigadão por tudo mesmo, viu? Isso. Nós vamos receber os nossos adolescentes aqui, agradecer ao Tanner que tem dirigido esses meninos. Todas as quartas-feiras às 20 horas, envie seu filho, sua filha para cá, invista na vida deles. E agradecer toda a nossa equipe aí. Tem uns barbudos, tem uns careca aí no meio. Você vai falar assim, mas não era só adolescente? Pois é, integrou as gerações, eles trabalharam e ralaram lá uma beleza para deixar esse retiro mais bonito. Enquanto cantamos essa canção rapidamente, eu queria que os pais dos nossos adolescentes estão aqui, os amigos, os irmãos, que pudessem vir à frente dar um abraço neles enquanto nós cantamos essa canção. Pode sair do seu lugar e vem aqui dar um abraço neles. E vamos nos abraçar aqui em cima, agradecendo a Deus por isso que nós vivemos, tá bom? De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza.
aos seus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. Amém. Pode descer, pessoal, por favor. Podem voltar para os seus lugares. Eu queria pedir que vocês dessem lugares aí. Espera um pouquinho em pé, que as crianças vão sair agora, daqui a pouquinho. E aí vocês vão encontrar mais lugares na igreja. Eu queria pedir para a equipe colocar mais cadeira branca para mim, por favor. Mais cadeiras brancas para nossa equipe lá que está chegando. Tem cadeira branca aqui na frente, tá? Para os adolescentes, para nossa equipe. Senta aqui, ó, do ladinho nosso. Pode sentar para cá. Se ficar em pé, senta aqui. Além disso que aconteceu, eu quero chamar as crianças e os facilitadores. Crianças de 3 a 11 anos. Os facilitadores venham aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos. Venham aqui à frente, por favor. Isso. Pode mandar o seu filhinho, sua filhinha para cá. Crianças de 3 a 11 anos. Os facilitadores, as facilitadoras já estarão aqui para recepcionar os nossos pequenos. Vem para cá, isso. Andréia, vem mais para cá, Andréia. Vem mais para cá. Isso, espalha lá fazendo favor. Espalha fazendo. Andréia, espalha aqui no meio, Andréia. Fica bem no meio. E nós tivemos aí nessa quarta, quinta e sexta-feira um trabalho, como disse o nosso amigo, pesado. Foi pesado. E foi uma benção. Nós tivemos 160 crianças sendo atendidas. Isso, vamos mais para cá, desce da escada que é perigoso. Vai mais para frente. E eu queria que as crianças agora assistissem um videozinho. Atenção, crianças, vai passar vocês ali, não. Olha, assiste lá, que vocês vão sair na tela agora. Isso. Olha lá o que aconteceu quarta, quinta e sexta-feira. Um breve teaser, um pequeno resumo do que aconteceu quarta, quinta e sexta na nossa Escola Bíblica de Férias. Pode colocar, por favor. Jesus cuida de mim, Ele deu pra minha vida alegria infinita. Eu vou cantar, sim, vou pular de alegria. Jesus por mim morreu, mas também ressuscitou e hoje salvo nele sou. Isso, olha só que coisa linda. Vocês se viram lá? Vocês viram vocês ou não? Quem não se viu, tem no site da igreja, Pensão Papai e Mamãe, ipisertanopolis.com.br. No site da igreja tem as fotos da IBF, tem muitas e muitas. Você pode acessar, abaixar a foto do seu filho lá e ficar à vontade para pesquisar, tá bem? Que música que vocês aprenderam lá mesmo? Ah, como é que era o tema da IBF primeiro? Como é que era? Jesus... como é que era o versículo mesmo? Vamos lá? Olha aí, eles lembram o versículo certinho. E eles cantaram uma música linda que eles vão apresentar para vocês aqui. Cadê o pessoal que trabalhou na IBF? Todos que trabalharam pelo menos um dia. Levanta a mão só para eu saber aí. Todos que trabalharam um dia na IBF. Fiquem em pé para a igreja ver vocês. Espera aí. Isso é voluntariado. Pode ficar em pé, não fique com vergonha não, viu? Fica em pé. Isso é trabalho de voluntariado. E a gente vai celebrar Jesus pelos nossos voluntários. Uma salva de palmas a eles.
que transformaram isso em realidade. Segura um pouquinho. Eu quero agradecer vocês que estão em pé. Alguns vieram hoje pela manhã, não deu tempo de agradecer, mas o nosso muito obrigado a todos os voluntários. Teve lá teatro, a equipe da turminha, teve a cozinha, a equipe da limpeza, a equipe da recepção, teve a equipe de louvor, teve a equipe, tudo que você imaginar. Foi uma coisa linda ver mais de 100 voluntários, adultos envolvidos para cuidar de 160 crianças. Muito obrigado pelo seu serviço nessa comunidade, obrigado por nos ajudar nisso. Teve equipe até para carregar madeira e carregar, fazer decoração. Eu vou esquecer de falar que tanta gente que ajudou. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Isso só pode acontecer porque vocês estão conosco. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela Dani e a Evelyn, que são líderes da Rede Kids, e por todos que estão aí trabalhando para que isso aconteça e o seu filho seja abençoado e ministrado. Vamos cantar então agora? Jesus, cuida de mim. Cadê as meninas? Estão ali. Vira para frente da igreja, pode se assentar, voluntários. Olha lá, mostra para a igreja como é que é. Jesus, cuida de mim. Cuida de mim, Ele deu pra minha vida alegria infinita. Eu vou cantar, sigo pular de alegria. Jesus por mim morreu, mas também ressuscitou e hoje salvo meu som. Eu vou cantar, de alegria. Jesus, o salva-vidas, salvou a minha vida, e Ele também quer te salvar. Jesus, o salva-vidas, salvou salvar. Isso! Maravilha! Maravilha! Estenda sua mão para as nossas crianças. Senhor, muito obrigado pelos pequenos. Obrigado por essa igreja que acredita no potencial das crianças para hoje, não para amanhã. Que já investe financeiramente, que já investe em voluntariado, que já investe em serviço. Obrigado porque os nossos filhos estão bem cuidados e ministrados pela palavra. Que o Senhor continue levantando e despertando esse ministério, e que as crianças aqui sejam prioridade, abençoadas, bem vistas e cuidadas como servos e servas no reino do Senhor. Nós te agradecemos por cada um que tem servido, por cada um que tem colaborado financeiramente, com o seu trabalho, com a sua mão, e cada um que tem servido aqui nessa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Podem ir, tá bom? Isso, bora para a salinha. Bora. Você está até cansado de ver tudo que aconteceu essa semana, né? Eu também estou. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E vamos que vamos. Daqui a pouco tem novos membros domingo que vem. Tem o retiro de moças que vai acontecer no outro domingo de agosto. E assim a gente vai. E a gente vai vendo Deus trazendo e acrescentando pessoas como você em nossa comunidade. A gente fica muito feliz por isso. E a nossa comunidade só pode fazer o que faz por causa disso aqui. Coloca a tela do dízimos e ofertas para mim, por favor. É porque você contribui financeiramente. Senão nós não teríamos condições de criar uma estrutura tão bonita e tão agradável para atender jovens, adolescentes, terceira idade, melhor idade, adultos, mulheres, homens, casais. E porque você tem contribuído, nós temos feito uma obra maravilhosa. Continue contribuindo. Não pare de contribuir. Não pare de nos ajudar. Não pare de investir nessa obra, no reino de Jesus. Tudo que você viu que aconteceu aqui é por causa das suas mãos generosas que doam. Continue doando e ofertando. E nós queremos fazer cada vez mais e melhor para as famílias aqui de Sertanópolis. Nós vamos colocar em pé agora e vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente. E você que ficou em pé, tem cadeiras aqui ao lado que serão colocadas para vocês, e cadeiras do lado de lá. Pode vir à frente para sentar com a gente e celebrar o nome de Jesus. Nós cantaremos essa canção e você pode vir, enquanto isso, devolver a sua contribuição, seu dízimo e a sua oferta. Está nos visitando? Não se constranja. Essa é uma atividade dominical entre os membros da igreja, mas se você quiser e puder participar, com certeza será bem-vindo. Vamos cantar e vamos celebrar com os dízimos e ofertas.
Deus abençoe. Você pode se sentar, por favor. Obrigado pela sua contribuição. Chamar o pastor Ney que vem aqui à frente. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. O pastor Ney é um parceiro nosso, está na Universidade da Família há muitos anos, trabalhando com cursos que vão desde educação de filhos, administração financeira, até tratamento e restauração de casais. E nós temos o privilégio de ouvir a sua palavra essa noite, trazida ao nosso coração. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar conosco. Ele ministrou os nossos jovens e adolescentes no sábado à tarde. Então, se houver alguma palavra do sábado à tarde que eles queiram compartilhar, é graças à vida do pastor Ney Yoshida. Obrigado, tá bom? Mais uma vez, o senhor fica à vontade. Nós temos todo o tempo do mundo até às 9h20. Brincadeira, brincadeira. Hoje nós estamos num dia especial e a gente gostaria de ouvir a sua palavra, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, gente. Hoje pela manhã eu estava dizendo que é realmente uma bênção estar aqui, né? Quando a gente volta para a terra natal, a gente fica muito feliz, né? Sempre que eu volto para o Paraná e eu posso pregar no Paraná, é um presente muito grande de Deus para mim. Eu sou natural de Nova Esperança, pertinho de Maringá, não sei quem conhece, e eu morei até os 18 anos lá. Depois eu passei no vestibular e também fiz um teste numa empresa que eu passei, era o Supermercados Catarinense, talvez alguns se lembrem, né? Antigo. E eu então fui para Maringá e fiz ciências contábeis lá. Depois me converti, fui para o Rio de Janeiro, fui fazer teologia no Rio de Janeiro, estudei lá, fui pastorear em São Paulo, pastorei no Espírito Santo, agora estou em Dourados e eu não sei para onde Deus vai me levar mais. Mas eu tenho uma alegria muito grande quando volto para cá. E essa igreja é muito especial no meu coração. Alguns mais antigos me conhecem, né? Eu já preguei aqui algumas vezes e a última vez foi em 2010. Eu fiquei muito feliz hoje, porque algumas pessoas lembraram até o que eu falei naquele dia. Falei, que benção, né? Porque tem, né, alguns irmãos que, se eu voltar semana que vem, já esqueceram até o que eu falei hoje, né? Depois de 8 anos, os irmãos ainda lembraram daquela palavra. Graças a Deus. E eu quero compartilhar com vocês, nesses minutos que eu tenho, sobre algo que me é muito especial, mas também me é muito difícil. Eu quero falar com vocês sobre oração. É muito difícil porque eu tenho uma personalidade muito ativa. Então eu tenho dificuldade de parar para orar, para ficar um tempo diante de Deus. E agora lá na igreja nós estamos com um desafio muito grande. Nós temos a torre de oração, então tem um irmão da igreja orando a cada minuto lá na nossa igreja, durante todos os dias. Então temos irmãos orando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Cedo, tarde, noite, madrugada, tem algum irmão orando. E o meu período foi hoje de manhã. Eu oro de 7 às 8 da manhã. Só que eu errei o horário. Porque eu orei no horário daqui, né? Esqueci que o meu horário, na verdade, é diferente lá no Mato Grosso do Sul. Mas foi um momento assim muito especial de Deus. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas que eu não conheço, que eu não sei a vida? E eu creio que Deus quer falar algo muito especial para nós nessa noite. Amém? Quero orar com você agora. Pai, acalma o nosso coração. Ó Deus, vem alinhar nossos pensamentos com os teus. Tivemos tantas informações, tantas emoções agora, mas nós pedimos agora que teu Espírito Santo venha falar diretamente ao nosso coração. Vem calar a voz do nosso ego, vem calar a voz do inimigo neste lugar. E que teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Abençoa a tua igreja aqui reunida, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fico preocupado quando eu ligo meu computador, conecto ele na internet e vejo alguns sermões, algumas palestras, porque é uma luta muito grande de um pastor. Pastor Denis deve passar por isso, porque é um homem que prega a palavra de Deus. Só que os irmãos conectam seus computadores, seus tablets, seus celulares na internet e ouvem N sermões durante a semana, que desconfiguram, que descaracterizam a palavra de Deus. E depois ele acha que aquilo é a palavra de Deus. E é muito complicado. Antigamente a gente ouvia alguns irmãos falando de oração, por exemplo, né? Deus tarda, mas não falha. Já ouviu isso? Uma vez eu cheguei na igreja, a irmã falou: pastor, eu não sei onde está, mas está na Bíblia.
Eu falei, minha irmã, só se estiver na sua, porque na minha não existe isso não. Deus age no momento certo, Deus nem tarda nem falha. Outro conceito muito errado de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. O problema nosso é que nosso óculos espiritual que não enxerga direito a letra de Deus. Que Ele escreve certinho. A gente que não entende a letra dele. Outra coisa que prejudica na oração é um conceito que nós temos antigo. Esse é antigo, hein? Os mais jovens acho que não ouviram isso não. A oração não passa do teto. Já ouviu essa? Para que a oração tem que passar de teto? Se Deus é onipresente. Se Deus está aqui, Ele está no meu coração, por que a oração tem que subir? E olha só que situação que eu passei. Hoje de manhã eu contei para o pessoal. Eu não era pastor ainda, mas Deus fez umas coisas muito loucas na minha vida. Eu vivi muito tempo longe de Deus. A primeira vez na minha vida que eu ouvi de Jesus foi com 22 anos. Nunca tentaram falar de Jesus, nunca me evangelizaram, nunca falaram Jesus te amo para mim até os meus 22 anos. Eu morava lá em Maringá. E aí eu fui para Paranavaí, né, era um retiro, que eu não sabia nem o que era, né, meu cunhado não disse o que era, só disse que ia ter um encontro de jovens, e eu queria saber se tinha as meninas lá, ele falou que tinha. Eu falei, então vou lá, né? Vai ter menina aí comigo mesmo. E eu cheguei lá, era um retiro espiritual. Eu falei, meu Deus, eu vou embora, esse troço é muito chato. Meu Deus, mas que coisa, você vai ficar cantando, lendo Bíblia, não é para mim não. Esse negócio é muito, muito chato, né? Careta, não vou falar o que eu falei na verdade na época, né? Porque eu falava muito palavrão. E naquele sábado, pela primeira vez na minha vida, um jovem falou de Jesus para mim. E aquilo ficou muito forte no meu coração. Na terça-feira eu conheci Jesus. Mas logo então eu fui para a igreja. Eu li o Novo Testamento com 20 dias. Em 4 meses eu tinha lido a Bíblia toda. Em 1 ano de convertido eu tinha lido a Bíblia 2 vezes. Eu estava na 3ª leitura bíblica já. Eu tinha fome de Deus. Eu queria ganhar aquele tempo perdido. Eu queria que Deus me usasse. A primeira vez que eu preguei na minha vida, eu tinha 4 meses de convertido na igreja. Primeira vez que eu preguei o Evangelho. E foi muito, muito rápido. Com 1 ano de convertido, eu estava dirigindo uma igreja lá no Paraná, na cidade de Mandaguaçu. Era um campo missionário que precisava muito de Deus. E o meu pastor decidiu ir para a África e me deixou lá. Então, com 1 ano de convertido, eu era um diácono e era líder daquela igreja. E eu, então, convidei um amigo meu para pregar. Era uma terça da esperança, né? Era um culto de oração durante a semana. E eu convidei um amigo meu para pregar. E ele começou a pregar e ele disse assim, você sabe como é que é a oração? A oração é algo sobrenatural. Porque Deus está lá em cima e você está aqui embaixo. Aí já me preocupei. Falei, meu Deus, o que esse cara vai falar? Deus está lá no céu, você não consegue alcançar Ele. A sua oração não tem como chegar no coração de Deus. Aí Deus manda um anjo, o anjo vai voando. O anjo vai voando, ele vem rápido, mais rápido que um jato. Aí ele pega a sua oração e ele sobe rapidamente e leva para Deus. Meu Jesus, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu não sabia o que eu fazia, se eu falar para ele parar, se eu... E eu assim, fiquei assim, né? O olho arregalou, imagine eu de olho arregalado. Conseguiu e tal, eu... Sem ação, você imagina, eu não sabia o que fazer, porque eu era novo na igreja também, na verdade, né? E aí acabou o culto, eu chamei o irmão do lado, falei, meu irmão, onde é que você achou esse negócio, cara? Onde é que você viu isso aí? Onde é que isso está na Bíblia? Ele falou, não, eu li uma revista, achei tão legal. E muitas vezes nós estamos vivendo conceitos totalmente afastados da palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta perigosíssima aqui, né? Deixa eu ver se o pastor Denis está por entrar. Não, o pastor, você está escondido aí, pensei que você não estava, rapaz. Pastor, não olha para trás não, tá? Vou perguntar aqui para você, levanta a mão. Quem leu a Bíblia toda alguma vez na vida, levanta a mão. Pode abaixar, pastor, não olha não, por favor, pastor. Pastor, não deu nem 5%, pastor. Não deu. Não deu 5%. Agora eu pergunto para você se a Bíblia é o livro mais importante para a nossa vida, não é mesmo? Por que você não leu até agora? Ah, pastor, eu estou 2 meses na igreja. Ah, tá bom, entendi, né? Será que é verdade para todo mundo aí? Queridos, eu quero compartilhar um texto, então, que fala sobre oração. Um texto que Jesus ensina a orar. E um texto que é tão conhecido, tão simples, mas que nós vivenciamos tão pouco. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. E eu gostaria de convidar os irmãos para fazer um exercíciozinho, ficar em pé novamente, para nós lermos esse texto. Mateus 6. A partir do versículo 5, nós temos Jesus
ensinando a orar. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 9. Amém? Todos encontraram? Vamos lá então. Jesus diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou pregar nesses 2 versículos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu gostaria de pensar com vocês, meus irmãos, nessa noite, sobre oração, e sobre 3 aspectos da oração, e 3 frases que Jesus nos ensinou, que deve estar na oração. As 3 frases iniciais da oração do chamado Pai Nosso. A primeira expressão é, portanto, ele diz, orai deste modo: Pai Nosso que está no céu. Para mim, foi uma revelação muito grande, saber que Deus era Pai. Hoje pela manhã eu estava contando para o pessoal, eu nasci num lar dividido, meu pai era zen budista e minha mãe era católica. E eu com 12 anos eu conheci uma igreja que era, na verdade, uma seita que existia lá na minha cidade, a Seixonoye do Brasil. Alguém conhece aqui? Alguns conhecem? Eu fui para a Seixonoye do Brasil com 12 anos. E eu saí de lá mais ou menos com 17 anos, um jovem ateu. Eu não acreditava em Deus. E com 22 anos, então, eu conheço a Jesus. E a minha primeira oração foi nesse sentido, de buscar conhecer esse Pai Nosso. É engraçado que quando eu cheguei na igreja, eu tinha dificuldade de orar. Você não tinha, não? Porque eu vi o pessoal orando, e alguns tinham umas orações que eu achava tão bonitas, né? Tinha um irmão que orava assim: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor é... Aí, meu Deus, um negócio legal, né? Só que eu descobri que todo culto ele orava do mesmo jeito. E eu percebi que parece que faltava alguma coisa. E eu queria ter isso. Eu queria ter um relacionamento com Deus. Porque a primeira coisa que eu aprendi com oração é que oração é um ato de relacionamento com Deus. Na oração eu falo, mas eu ouço. Na oração eu posso sentir, eu posso ser ministrado. Na oração eu me comunico, eu ouço a voz de Deus. Minha filha sempre me pergunta: pai, mas como é que é esse negócio de ouvir Deus? E às vezes eu ouço mesmo a voz de Deus. Não sei se você já percebeu, já sentiu isso. Eu já ouvi a voz de Deus. Mas tem momentos que é uma palavra, uma pessoa, é um acontecimento, é algo que, por exemplo, no retiro eu ouvi a voz de Deus. Na vida de alguns jovens. Eu ouvi. E esse relacionamento é um relacionamento diário que eu preciso ter com Deus. Eu tenho dificuldade de parar e orar durante 1 hora. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Mas eu oro durante o dia. Eu converso com Deus, eu vou falando com Deus, eu pergunto as coisas para Ele, eu digo, faço isso, não faço. Cada um de nós tem que encontrar esse caminho. Precisamos aprender a compartilhar com Deus, aprender a agradecer de verdade. A nossa oração tem que ser menos automática. Hoje de manhã, eu ensinei o pessoal a orar como eu orava lá na Seixonoye. O pessoal que foi na Seixonoye sabe como que é, né? Vocês lembram como é que a gente orava lá? Vou ensinar para o pessoal. Pastor, pode, pastor? Olha lá, o pastor disse que pode. Ó, é o seguinte: senta aí na pontinha da cadeira, todo mundo na pontinha da cadeira, os pés tem que ficar juntinho, tá? Ó. Bota o pé juntinho assim, ó, perninha juntinha, né? Corpo reto, corpo ereto, tá? Aí você põe um bracinho, tem que ficar retinho também, tá? O braço reto aqui assim, ó. Ó. Isso. Tá bom. É assim. E aí a gente fazia uma oração que era toda em japonês. E estava escrita, né? Estava escrita em japonês e estava transliterado. Até hoje eu não sei o que falava. Mas eu repeti, e às vezes a gente fazia isso meia hora, 40 minutos. Você tentou pensar nisso? Nós vamos fazer um teste hoje, o pastor Denis permitiu. Eu vou pregar e vocês vão ficar assim até o final do sermão. Está liberado, pastor?
Ô gente, levanta o braço aí. Eu lembro que tinha algumas pessoas que ficavam até 1 hora nessa posição. Você imagina, né? É muito difícil. Só que, você sabe qual é o grande problema? É que eu não sentia nada. Era algo totalmente vazio para mim. E, na verdade, foi uma das coisas que me fez acreditar que Deus não existia. Como é que um Deus, como é que eu posso conceber a pessoa de um Deus? E aquilo era muito oco, muito vazio, completamente vazio para mim. Eu não tinha relacionamento nenhum com Deus até aquele momento, porque Deus era distante. A Seishonoye, ela compreende Deus, mas como um ser completamente distante do ser humano. E era o que eu sentia no coração. A oração aqui também, versículo de número 9 que eu estou lendo aqui, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, eu penso que a oração é um relacionamento com Deus. Por isso eu posso chamar ele de Pai, Pai nosso. Mas também a oração é uma forma de adorar a Deus. É uma forma de adoração. Porque nós santificamos o nome de Deus quando nós oramos. Santificado seja o teu nome. Então a minha oração precisa glorificar o nome de Deus. E eu queria perguntar para você: a sua oração glorifica o nome de Deus? Eu fico preocupado hoje, irmãos, porque muitas pessoas entram dentro da igreja e não tem reverência nenhuma. Tem igreja que parece uma feira livre. Não estou dizendo que não tem que ter liberdade, meus irmãos, mas não há respeito também. Eu lembro quando eu estava fazendo catecismo, que a gente falava palavrão, falava um monte de besteira, mas quando a gente entrava dentro da igreja tinha um respeito, uma reverência. Nós temos perdido isso. E muitas vezes a igreja está perdendo isso até na hora da oração. Nós estamos nos perdendo nesse sentido. Precisamos continuar respeitando Deus, sem perder a alegria, sem perder o entusiasmo, sem perder o fervor. Precisamos ter reverência, mas sem que nós nos afastemos do Senhor. Precisamos ter uma oração que realmente glorifica o nome de Deus. Às vezes eu ouço alguns sermões na internet, e algum tempo atrás eu estava ouvindo um pregador, e ele dizia assim: vamos orar agora, porque você tem fé, não tem? Você não confia em Deus? Então nós vamos fazer uma oração de fé. Nós vamos fazer uma oração poderosa. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Que tipo de oração que é essa? E a oração foi o seguinte: ele começou dizendo: você vai orar assim, eu determino agora. E eu quero perguntar para você: você tem poder para determinar alguma coisa? Eu tenho poder para determinar? Eu não posso nem determinar que eu vou conseguir sair vivo desse salão aqui hoje. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu me lembro que eu estava num culto de terça-feira, eu preguei naquele culto, eu estava lá na porta, cumprimentei vários irmãos, e tem um irmão muito querido meu que eu cumprimentei, abracei ele, e de manhã me ligaram e disseram: pastor, o Romildo morreu. Os irmãos de Dourados, sabe, o pastor Denis também conheceu, né? Meus irmãos, eu nunca podia imaginar que aquele era o último sermão que ele ia ouvir na vida. A Néia do pastor Edson falou isso para mim, Denis. Eu chorei muito quando ela falou isso. A Néia, a esposa do pastor Edson, que é o pastor da igreja, ele disse: pastor Ney, o Romildo ouviu o último sermão da vida da sua boca. Sabe, naquela hora eu pensei: puxa, eu podia ter pregado melhor. Talvez eu pudesse ter me dedicado mais. Aquele abraço que eu dei nele poderia ter sido mais longo. Eu poderia ter dito algo importante na vida dele, mas foi o último momento que eu tive com ele, eu nunca podia imaginar. Nós não temos controle sobre a nossa vida, irmãos, mas nós precisamos aprender a glorificar o nome de Deus, e nós não podemos determinar a nossa vida. A oração é a extensão da vida que nós temos com Deus. Tem um amigo meu, o pastor Vilfredo, lá do Espírito Santo, ele diz o seguinte: a sua vida de oração é como você é no reino de Deus. A sua vida de oração é como você é no reino de Deus. Como tem sido a sua oração? Eu acho que eu tinha uns 7 meses na igreja, e o grupo do Rio de Janeiro que foi evangelizar lá no Paraná, lá em Paranavaí, eles me convidaram para ir para Minas Gerais, que ia ter uma campanha evangelística na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Tem algum mineiro por aqui? Nenhum? Tem mineiro que conhece lá? Terrinha lá? Guaxupé é uma cidadezinha pequenininha também, lá de Minas. E eu fui lá participar desse projeto missionário.
Eu fiquei com tanto medo, gente, porque no sábado à noite o pastor me chamou e falou: Ney, você que vai dar o testemunho. E era assim, a gente ficava em cima de um caminhão e tinha milhares de jovens lá no meio da praça pública. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Mas foi um momento assim muito abençoador. O problema é que eu estava em Maringá, né? E eu tinha comprado passagem de Maringá até lá, tudo certo. Só que eu não tinha comprado a passagem de volta. Aí me deram uma carona, eu consegui chegar em Campinas. O William não está por aí não, né? Está escondido lá atrás? Ainda bem, não vou olhar para a cara dele então não. É que o William é lá de Campinas, né? É que eu ouvia falar que em Campinas tinha muito homossexual. Então quando eu cheguei em Campinas, né, eu fui lá comprar minha passagem para Maringá, de Campinas para Maringá, e isso era umas 9 horas da noite, e o rapaz do guichê falou: olha, só tem passagem para amanhã, cedo. E eu já fiquei tão preocupado, falei: meu Deus, eu vou ter que dormir na rodoviária, e cheio de homossexual por aqui, o que eu vou fazer aqui? Meu Deus do céu. E eu comecei a pensar, o que eu faço? E eu estava tão desnorteado, que eu comprei a passagem, né, que era para umas 8 horas da manhã, e eu dei a volta assim no guichê, estou saindo, e eu entrei na fila de novo, tão desnorteado que eu estava. Eu caí, eu estou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? E eu comecei a orar, falei: Senhor, eu deixei tudo para te servir, Senhor. Gastei dinheiro, fiquei um tempo lá, e agora eu vou ficar na mão, vou ter que dormir aqui, se alguém me agarrar, se eu for roubado, o que eu vou fazer aqui? Eu, né, lá no interior, né, sujeitinho de Maringá, falei: meu Deus, o que eu vou fazer aqui em Campinas, uma cidade desse tamanho aqui? Enquanto eu estava na fila, eu senti uma batida nas minhas costas. Bateu assim no meu ombro, olhei para trás, um cara cabeludo, cabelão até aqui embaixo. Falei: meu Deus, estou perdido. Já era, agora o negócio complicou. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu ouvi a sua conversa com o rapaz do guichê, e eu queria pensar com você o seguinte: se você quiser, nós podemos tentar vender nossas passagens, que minha passagem também é para amanhã cedo, e você vai para a minha casa, dorme lá em casa, né? E amanhã cedo a gente pega e vai nessa viagem. Mas na hora, né, eu senti assim, uma graça de Deus na minha vida, cuidado de Deus na minha vida. Opa! Não se preocupa não, foi só água. E naquele momento eu senti assim, uma resposta de Deus tão rápido. Confesso que eu duvidei um pouquinho na hora, por causa do jeito do cara, né? Mas assim, falei: Deus, que benção. E na hora, falei: vamos tentar vender. Nós conseguimos vender a passagem. O sujeito foi tão bom que ele pagou a minha passagem de ônibus para ir para a casa dele. Cheguei lá e aprontou um café, tomamos o café, comi um lanche. Ele arrumou o quarto lá, lógico que eu tranquei a porta de dormir, né? Mas foi assim, abençoador. De manhã nós acordamos e ele preparou o café da manhã. Durante o trajeto eu falei de Cristo para aquele rapaz que era um professor universitário, falava várias línguas, muito culto. Eu falei de Jesus para aquele homem, deixei um folheto para ele e disse: olha, a melhor coisa para a sua vida é Jesus. Eu vim aqui e eu estou passando por essa experiência e eu estou aqui com você porque Jesus ama você também. E aí fui embora. Mas quando eu entrei no ônibus, sabe quando cai a ficha, eu falei: Senhor, o que o Senhor fez? Como que um homem pode chamar um desconhecido para ir para a sua própria casa, à noite, numa cidade totalmente desconhecida, e cuidar de mim dessa maneira? Então eu glorifiquei o nome de Deus, glorifiquei, mas eu tive vergonha de mim, porque eu tinha que ter glorificado antes, eu tinha que ter duvidado menos, e nós muitas vezes fazemos isso, irmãos, nós pedimos e esquecemos de agradecer. Campanha da terça, vem na terça da esperança, pede, solicita, clama, chora, vem no domingo, se quebranta, cai de joelhos, mas esquece de glorificar o nome de Deus. E nós precisamos começar a fazer isso na oração, enquanto nós oramos. Eu quero terminar lendo para vocês a primeira frase do versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu creio que a oração é isso, relacionamento com Deus. A oração glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus, mas a oração também é quando nós pedimos para que Deus faça a sua vontade na nossa vida. A oração de verdade prioriza a vontade de Deus sobre nós. E será que nós temos feito isso? O reino de Deus é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. O reino de Deus é a vontade do Senhor se cumprindo em cada momento da nossa existência. E nem na oração muitas vezes nós fazemos isso.
Porque nós pedimos e nós só queremos uma resposta. Qual a resposta que você quer? Sim. Não é verdade? Quero que Deus diga sim para mim. É engraçado porque às vezes eu fico pensando, as pessoas vêm compartilhar uma bênção. E todo mundo quer compartilhar uma bênção positiva. Mas ninguém compartilha a bênção negativa. Toda terça-feira da esperança lá, essa semana eu dirigi, fiz a liturgia, vieram 3 irmãos compartilhar, obrigado porque o Senhor abriu as portas, o Senhor deu emprego, o Senhor curou. Mas as pessoas não agradecem simplesmente porque o Senhor é Senhor. Porque Ele é Senhor, se Ele abençoa, não abençoa. Se Ele abre a porta de emprego, não abre. Se Ele cura, não cura, Ele continua sendo Senhor. Mas nós só agradecemos quando Ele faz. Não é assim? Só agradecemos quando Ele diz sim. E não agradecemos quando Ele diz não. Espere, não é por aí. As orações hoje refletem um desejo de satisfação pessoal. E não de ver a vontade de Deus sendo feita. Aí no final nós oramos, em nome de Jesus. Mas muitas vezes não é. Não é verdade. Precisamos aprender a entregar nossas necessidades na mão de Deus. E o foco da nossa oração precisa ser a vontade de Deus. Meus queridos, hoje, quando você vê alguns pastores pregando na internet, eles estão pegando a oração e transformando numa arma de manipulação. Quando você vê, esses pastores pregando, eles usam muito a palavra de Deus, mas distorcem a palavra de Deus. Por exemplo, ele diz assim, a Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. Então, se você é um justo, se você é crente, se você é cristão, sua oração tem poder. E se você ora, Deus tem que fazer. Deus é obrigado, eu vi um pastor dizer isso. Deus é obrigado a fazer porque você é justo. Ele não tem opção. Porque você é cristão. Porque você crê na palavra. Então Ele vai fazer. Você crê nisso? E todo mundo diz aleluia, glória a Deus, mas não é verdade. Porque Deus não é obrigado a nada. A oração não é uma arma para manipular o coração de Deus. A oração não deve mudar o coração de Deus, ainda que Ele intervenha de verdade. A oração deveria mudar nosso coração e nos submeter à vontade do Senhor. Orar é aceitar a vontade de Deus, mas nem sempre é fácil, né? Hoje de manhã eu contei um pouco da história e do momento que eu estou passando. Vou contar a versão mais curta agora à noite. Mas quando eu estava pastoreando lá no Espírito Santo, na cidade de Linhares, enfrentei uma igreja muito difícil, com muitos problemas de pecado na liderança da igreja. E você sabe o que é isso, né? Infelizmente muitas pessoas usam isso para deixar a igreja. Mas naquele momento eu enfrentei muitas situações extremamente complicadas, de pecado na área financeira, na área sexual, emocional dos irmãos lá. E eu tive que enfrentar muitas situações complexas com a diretoria daquela igreja. Mas chegou um tempo assim que eu pensei, o que eu faço? E eu orei. E Deus me disse assim, Ney, sai daí, vai embora. Deixa essa igreja. E foi muito difícil. Eu peguei uma igreja que tinha mais ou menos 170 pessoas participando. E em 1 ano e 8 meses eu deixei uma igreja com 550 membros. Eu e minha família, nós pegamos aquilo, fizemos um trabalho tremendo. Nós tínhamos mais ou menos 90, 110 crianças participando no culto à noite. Era algo assim tremendo. E quando Deus falou para sair, foi muito difícil para nós. Mas eu obedeci. No domingo de manhã, quando eu deixei a igreja, 30 famílias se levantaram e saíram comigo. E disseram, pastor, nós queremos que o Senhor seja nosso pastor, queremos abrir uma igreja. Eu disse, comigo nunca isso vai acontecer. Não sou eu essa pessoa. E eu voltei, fui para São Paulo, sem emprego, sem igreja, sem ter nenhum meio de sustento fixo. E uma coisa fantástica começou a acontecer, você está vendo aqui, eu não sou um bom pregador, eu não sou conhecido, não sou um cara famoso, mas pastor, eu cheguei a pregar em 7 igrejas numa semana, você acredita nisso? Eu chegava a pregar em 3 igrejas no mesmo final de semana, pregava sábado numa, domingo de manhã na outra, domingo à noite outra igreja. E Deus começou a me sustentar minha família de uma forma assim sobrenatural, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, porque não sobrava nada.
Eu estava com 2 filhos na universidade, meu filho estudando aqui em Cornélio Procópio, fazendo federal aqui na TFPR, meu filho faz engenharia da computação, minha filha faz odontologia, quem estuda odontologia sabe qual é o custo dos materiais, né, de odonto. Minha esposa faz 2 mestrados em São Paulo, e você me pergunta, pastor, como você sustentou a família? Eu não sei, a não ser que Deus fez isso. Um sujeito sem trabalho fixo, sem salário fixo, sem ter o que comer no dia seguinte, tinha situações assim, Deus nos abençoou. Mas teve um dia muito difícil. Teve um dia que eu fui no supermercado com minha filha, e naquele dia pela manhã eu tinha puxado o extrato no banco para ver se alguém tinha depositado, se uma oferta, se um milagre tinha acontecido, e eu tinha R$ 5,63 na conta. Eu não tinha mais nada. Eu fui comprar uns ovos para ver se a gente podia almoçar naquele dia com aqueles ovos. E quando eu cheguei no supermercado, minha filha falou para mim, pai, eu estou sem shampoo, você pode comprar um shampoo para mim? Você sabe que não dá, né? Um shampoozinho, um condicionador com R$5, não tem como você fazer isso. Eu virei para minha filha e falei, filha, o papai não tem condições de comprar hoje, mas Deus vai prover, tá bom? E ela ficou muito tranquila. Eu senti que ela ficou baqueada, mas ela não falou nada, e nós fomos para casa. Nós voltamos para casa, eu entrei no meu quarto, e eu chorei muito. Chorei muito. Eu reclamei. Falei, Deus, eu deixei tudo que eu tinha, tudo para te servir, Senhor. Eu tinha um apartamento no meu nome. Em 1995, eu era supervisor da Caixa Econômica Federal em Maringá, eu ganhava R$5.000, em 1995. E eu disse, Senhor, deixei tudo para te servir. E agora eu preciso passar por isso. Minha família precisa passar por isso. Que tipo de pai que eu sou que não consegue comprar nenhum shampoo para uma filha? É justo, Senhor. Eu acho que muitas vezes nós oramos, irmãos, da boca para fora, e nós falamos aquilo que nós convencionamos falar, aquilo que todo mundo fala, mas nós não falamos a verdade, aquilo que está dentro de nós. Eu não estou falando que você tem que ser mal educado com Deus, mas você tem que ser verdadeiro. Eu fui verdadeiro naquela manhã, e eu falei, Senhor, eu não acho que é certo, mas eu quero te dizer uma coisa, Senhor, eu vou continuar confiando em você, Deus, porque só tem um Senhor, só tem um rei na minha vida, e esse rei se chama Jesus. E eu comecei a glorificar o nome de Deus dentro do quarto. Eu falei, eu sei que o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor da minha família, é o Senhor que nos sustenta. E eu nunca vou dizer algo contra o seu nome, porque o Senhor é meu Deus. Eu chorei muito naquele dia. Foi uma noite difícil, mal dormida. Você sabe o que é isso, né? Quando falta o dinheiro em casa. E no dia seguinte de manhã, recebi uma ligação. O irmão me ligou, se identificou, eu não sabia quem era, e eu sou muito sincero, falei, eu não lembro de você não. Ele disse, eu sou membro da igreja lá de Vila Velha, do seu amigo, pastor Francisco, e eu estou aqui em São Paulo, vim de Vitória, estou aqui em São Paulo, e o meu pastor pediu para te levar um presente, pastor. E eu falei, que benção. Eu não tinha conversado com o meu amigo, pastor Francisco, eu não tinha falado nada do que estava acontecendo, ele não sabia de nada. Mas ele me mandou aquele irmão me levar um presente. E o irmão saiu da Lapa, foi lá para Mauá, para quem conhece um pouquinho de São Paulo, um trajeto longo, né? E ele chegou lá, quando ele abriu aquele porta-malas e tirou aquele monte de sacolas, eu e minha filha pegando aquelas coisas, encheu a mesa de coisas, produtos de limpeza, comida, carne. Eu não tinha nada para dar para minha família no dia seguinte. E eu vi, sabe, aquela mão de Deus maravilhosa. Mas teve um momento que eu fui abrir uma sacolinha, era um saco cinza, uma sacola de plástico cinza, e quando eu abri aquela sacola, e eu vi aquele shampoo e aquele condicionador, da mesma marca, o mesmo shampoo que a minha filha tinha pedido. Eu olhei para minha filha olhou para mim, e nós não acreditávamos, nós ficamos sem fala. O irmão não estava nem entendendo, eu não consegui explicar de tão emocionado que eu fiquei. E naquele momento, Deus quis mostrar para mim, que Ele é o meu Deus. E mostrou de uma forma extremamente clara. Não tinha como eu duvidar, como pensar em outra coisa. Naquele momento eu e minha filha fomos edificados. Nós glorificamos o nome do Senhor. Nós nos ajoelhamos e glorificamos o nome de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Muitas vezes nós não confiamos no Senhor. E a coisa que eu mais tenho aprendido na minha vida agora é confiar em Deus. Eu estou lá em Dourados agora,
E alguns meses atrás, Deus disse para mim para eu sair de Dourados. Lá é muito diferente, né? Posso falar de coração aberto, estou muito bem lá, sou muito querido lá, né, gente? O pastor Edson quer que eu fique lá, os presbíteros pediram para eu ficar, mas eu entendi de Deus que eu preciso ir embora, eu preciso sair de lá, e eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso continuar confiando em Deus. E nessa noite eu quero convidar você a fazer isso. Esse final de semana foi tremendo, gente. Vocês que têm seus filhos que estiveram lá, são meninos de ouro. Eu conheci alguns deles, conversei, orei com alguns deles. Meninos muito, muito abençoados. Mas eles vão precisar de vocês. Porque a caminhada cristã não termina num culto de domingo à noite após um retiro. Ela vai continuar. E nós precisamos confiar em Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora. E eu quero fazer uma oração com vocês nesse momento. Eu quero pedir para você agora fechar os teus olhos, mas abrir seu coração para Deus. E falar para Ele aquilo que realmente pesa no teu coração. Aquilo que te amargura, que te inquieta. Aquela decisão inadiável que você precisa tomar. E você precisa entregar isso em oração. Lembra que Deus é Pai nosso. Mas já começa a glorificar o nome de Deus, porque Ele vai responder, ainda que seja não a resposta. Glorifique o nome de Deus. Confie no Senhor. Entregue ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos a minha luta, a minha dificuldade, minha preocupação com meu filho, a minha luta com a minha filha. Deus, eu quero entregar minha família nas Tuas mãos. O meu marido que não se converte, Senhor, quanta luta, quanto choro, quanta decepção, quanta espera tão longa, Pai. Entrega isso para o Senhor agora. Vai ser ministrada uma música agora. E essa música é uma oração. É uma oração de entrega, de alguém que corre para os braços de Deus. Então, se você nessa noite, se você nesse momento precisa entregar algo para Deus, precisa de um milagre na sua vida, eu quero pedir para você, enquanto essa música é cantada, saia do teu lugar e venha orar comigo aqui na frente. Venha fazer essa entrega diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Quando começar a música, você pode vir. Venha mais para frente um pouquinho. Mais para frente, por favor. Por favor. Pode se aproximar. Minha alma está sedenta. Eu quero a Tua presença. Eu corro para Ti, não sei viver sem Ti. Sem ter o Teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar. Só em Teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para Ti, não sei viver sem Ti. Sem ter o Teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar. Só em Teus braços eu encontro o que preciso ter. Nós vamos orar nesse momento. Pedir para os instrumentos pararem um pouquinho agora. Se você quiser vir ainda, correr para os braços do Senhor, pode vir ainda. Eu quero pedir para você abrir seus olhos um pouquinho, você que está aqui na frente. Antes de orar com você, eu queria te dar uma palavra para você. Tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Nós não temos a resposta. E nós perdemos o controle sobre a nossa vida.
Mas nesse momento nós lembramos que o Senhor nunca perde o controle de nada na nossa vida. Eu sei que talvez você vai voltar para casa e a luta vai estar lá ainda. Eu não vou garantir para você que você vai sair daqui curado. Não vou garantir para você que os problemas vão cessar agora, porque eu não sou Deus. Mas eu posso garantir para você que quando você estiver lá, você estiver no meio da luta, você vai sentir o poder do Espírito do Senhor sobre a sua vida. E Ele vai estar com você, e Ele vai lutar ao seu lado, e Ele não vai deixar você só. Você sabe que pastor passa por muita luta, né? Eu me lembro que muitos anos atrás, eu passei por uma situação muito semelhante a essa que eu passei lá em São Paulo. E eu estava pastoreando uma igreja lá, e Deus disse para mim: Ney, saia, eu vou abrir uma outra porta para você. Só que demorou muito. Eu me lembro que naquela manhã eu estava muito triste, orei ao Senhor, porque eu estava comendo uma vez por dia, só tinha arroz, feijão e farinha em casa. E eu comia uma vez por dia, para os meus filhos poderem comer arroz, feijão e farinha no almoço e no jantar. E eu tinha uma passagem dinheiro para uma passagem de trem. Eu estava lá na estação do trem, tinha comprado aquela passagem, e eu ia tentar distribuir currículos, e eu não tinha passagem de volta. E eu naquela plataforma do trem lá em Santo Amaro, eu falei: Senhor, eu preciso da tua bênção nessa manhã. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Seja comigo. E naquela época, mais de 20 anos atrás, celular era um negócio difícil, né? E eu tinha um celular, e só que as pessoas não ligavam para o celular, que era muito caro, né? Um amigo meu de Maringá me ligou. Fazia 15 anos que eu não conversava com ele. E ele disse: Ney, eu estava lendo a Bíblia, eu achei estranho porque ele não é crente. Eu estava lendo a Bíblia ontem, e li um texto que fala sobre amizade. Eu procurei você, procurei com a sua família, e eu encontrei seu telefone. E eu não sei o que você está passando, mas me passa a sua conta corrente, que eu vou depositar R$1.000 na sua conta agora. Eu não tinha dito nada para ele. Eu não falei nada, não expliquei nada, ele não sabia de nada. 15 anos que eu não conversava com ele. Você sabe por quê? Não é porque eu sou queridinho de Deus, é porque eu e você somos filhos do Rei. Vamos orar? Pai, quero entregar o meu coração e o coração dos meus irmãos que estão aqui na frente, que foram tocados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Irmãos que querem fazer uma oração verdadeira nesta hora, uma oração relacional, dizer: Pai, Pai, Senhor nosso Pai, Pai nosso, ouve a nossa oração. Nós queremos te louvar e te glorificar também nessa noite com essa oração, Deus. E nós precisamos nessa hora nos render a Ti, a Tua vontade, ao Teu querer. Por isso, Senhor, toca na vida de cada pessoa que está aqui. Deus, toca na vida desse irmão, toca na vida dessa irmã, intervém nessa história, Pai. Cura agora em nome de Jesus, pelo Teu poder, pela Tua graça. Nós queremos entregar cada um aqui nas Tuas mãos. Entregamos cada pessoa que está aqui nessa igreja, cada família, que Teu Espírito Santo reine e fale no nosso coração. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, esse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Glorifique o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Deus agora, em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Quero pedir que todos se coloquem em pé, por favor. Nós estamos encerrando esse momento. Mas antes de encerrar, eu queria convidar a dona Creuza Tavares. Cadê ela? Está por aqui? Cadê a dona Creuza? Vem cá, dona Creuza, faz favor, aqui na frente. O que foi falado sobre oração é um tema muito oportuno, porque essa semana ainda o Renato conversou com um grupo de pessoas que não é da região, que não é da nossa igreja, que não é dessa cidade, e um grupo de pessoas de uma região distante. Aí disse: o que está acontecendo lá em Sertanópolis que a gente ouviu falar? Vem cá, dona Creuza, sobe aqui comigo. A gente ouviu falar e o Renato ficou achando: mas como é que vocês sabem? Não, porque a gente ouviu falar que está acontecendo alguma coisa em Sertanópolis, na IPI, lá o que está acontecendo? E na verdade a gente não sabe explicar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo aqui é oração, é o resultado e fruto de oração. A dona Creuza, ela representa o ministério de intercessão dessa igreja, e ela tem passado muito tempo na presença do Senhor, pedindo que Deus traga um avivamento sobre essa igreja, e nós temos vivido isso de fato. Tanto é que, já que nós estamos falando de oração, de repente uma jovem levantou e falou assim: eu quero levantar um grupo para orar toda sexta-feira, de sexta para sábado, e quero ver se eu consigo um grupo para orar 24 horas.
E de repente estava aí essa jovem com um grupo já, e eu fiquei sabendo que ela estava com esse grupo orando 24 horas. Vem cá, Ingrid, faz favor. Aí a Ingrid já me procurou, falou: pastor, nós estamos com um grupo orando de sexta para sábado, já 24 horas. Falei: que coisa maravilhosa. Então eu queria dizer para você, hoje nós estamos aqui dizendo que existe agora um projeto nosso de oração chamado Sentinelas da Oração. Aqueles que vigiam, aqueles que ficam na torre para poder orar pela igreja, pelas famílias, pelos pedidos de oração. Se você tem interesse de participar, de entrar num grupo de oração, que a gente ora de madrugada, a gente ora à tarde, a gente ora de dia, um tempo de oração. Se você tem interesse de participar dos Sentinelas de Oração, você não precisa saber orar, você só tem que ter o desejo de orar. Então você procure a Ingrid ou a Dona Cleusa, fala com elas, fala: pode me colocar no grupo, e quem sabe daqui a pouco a gente está orando de quinta para sexta, de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, terça para quarta, e assim vai, e Deus prepara para nós, tá bom? Então hoje, já que estamos falando de oração, estamos dizendo para você, há um ministério chamado Sentinelas de Oração, que é de intercessão da igreja, onde nós oramos 24 horas, pelo menos uma vez por semana. Se você quer participar, entre conosco que a gente explica para você certinho isso daí, tá bom? Obrigado, meninas, Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado, Ana Cleusa. Você foi abençoado aqui hoje, amém? Amém. Então volta para casa, Deus tem uma bênção. Ixi, ela vem me interromper, né? Eu sempre, perto do dia 19 de julho, alguém me interrompe bem no final do culto. Eu quero terminar o culto assim: ai gente, vai embora. E alguém segura eu, porque eu já sei o que vai acontecer. Gente, graças a paz. Esse avivamento dessa igreja, nessa bênção que nós estamos vivendo nessa igreja, agradecer muito a Deus, porque tudo vem dele. Mas queria agradecer ao pastor Denis, que chegou nessa cidade e está com a gente aí, né? Regaçou as mangas, falou: gente, vamos trabalhar. E está vendo aí que Deus está fazendo na nossa igreja. E no dia do aniversário dele, ele estava trabalhando, na quinta-feira, né? Lá na IBF. Então a gente vai deixar uma lembrancinha aqui para o nosso pastor querido. E dizer... Vamos cantar os parabéns para ele, vai. Vamos lá. Parabéns para... Viu, pastor Denis? É 34 de novo? Faz 3 anos que ele chegou aqui, que está com 34 anos. Gente, eu queria convidar o presbítero Luiz Carlos, que faça a oração final aqui, agradecendo pela vida do pastor, pela vida da Vanessa, pela vida dos filhos, e dizer que é uma honra, nós do presbitério, nós da igreja, tê-lo como pastor nessa igreja, tá? O pessoal de vez em quando cansa aí, mas nós vamos ajeitando o pessoal aí, tá bom? Fica tranquilo, Deus abençoe. Vamos estender as nossas mãos, vamos estar abençoando o nosso pastor. Pai, na tua presença, Senhor. Pai, como é bom, como é maravilhoso, Pai, nós ouvimos agora na nossa mensagem, através do Ney Oxi, do nosso pastor, que o nosso Deus está presente, o nosso Deus está aqui. Ele não está, Ele está em todos os lugares. Esse Deus tem estado junto com o pastor Denis, desde a sua chegada. Nós sabemos que foi resposta de oração, Deus que o trouxe, ó Pai. Coloque o teu anjo está sempre cercando ele, a Vanessa, o Heitor, a Luísa, guardando eles nessa cidade, Pai. Pai, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao teu servo, em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos. A pena que o pastor não vai comer aquele doce, né, de leitinho, né? Mas fica para a próxima. O doce só depois. Gente, Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado pelo carinho. A gente se sente muito acolhido e abraçado nessa comunidade, tá? Deus abençoe mesmo. Palmas para vocês por serem esse povo tão especial aí no nosso meio, tá bom? Obrigado por fazer parte da nossa família. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Vão com Deus.